Do tal procedimento pós-gestação. Vocês viram? Ficou falado há muito pouco tempo. A influenciadora, acho que é a mais famosa do Brasil, que teve bebê e já fez lá um certo procedimento para ficar de novo com a barriga chapada. Existem diversos procedimentos hoje em dia, né? A gente sabe que quem quer mudar o corpo hoje tem chances, mas existe o Mummy Makeover que está ganhando espaço entre as mamães no pós-parto. E é um procedimento que pode combinar cirurgias personalizadas, que incluem abdominoplastia, cirurgia de mama e às vezes até outros procedimentos opcionais, como por exemplo a lipoaspiração. Para a gente falar sobre esse assunto, entender melhor benefícios e riscos, eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Marco Polo Rios. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo Alegria convite. te receber, tá bom? Igualmente. Vamos sentar aqui para a gente começar o nosso papo? Você deve ter acompanhado, né? As pessoas ficaram curiosas, querendo saber se a tal famosa fez a cirurgia ali, logo na hora, depois do parto. O bebê nasceu e já fez. E isso foi tomando uma proporção grande. Acontece que muitas mulheres ficam sonhando com aquela barriga de tanquinho ainda no puerpério. E eu queria entender, é possível isso? A gente tem que tomar um certo cuidado porque existem algumas alterações que acontecem na gravidez e que impedem essa visão de sair já toda desenhada, toda bonita, com o corpo escultural. Na verdade, o que foi feito nesse caso, foi feito alguns ajustes, principalmente em relação à cicatriz da cesárea, e que vai melhorar a evolução dela num período em que ela vai poder fazer as cirurgias se precisar. Já é uma pessoa que se cuida bem, então já tem um corpo já bem bonito, bem esteticamente bem definido, e mais alguns procedimentos, principalmente os mais complexos, a gente não pode fazer nesse primeiro momento. Perfeito. É o que eu fiquei imaginando, né? Até porque é um momento tão delicado da mulher. Eu tenho 2 filhos já adultos, já sou vó, mas a gente sai da maternidade precisando de acolhimento, né? É o seio que está muito inchado, é o útero que ainda vai voltar para o lugar, e é aquela paixão toda. A gente está ali com o coração todo voltado para o nosso pacotinho de amor, não é? Com certeza. É uma fase que gera muita insegurança e, além da insegurança da mãe com o filho, a insegurança do corpo consigo mesma e com o companheiro, né? Então, esse período é um período bem difícil, mas as pacientes, eu falo que tem que ter calma, que a gente consegue resolver tudo. E aí, no tempo certo, muitas coisas são possíveis. Então, eu queria que a gente entendesse primeiro qual é esse tempo certo. A partir de quando uma mulher está preparada para fazer algumas cirurgias reparadoras? Existem alguns cuidados devido à modificação do corpo, a parte hormonal com a gestação, alguns cuidados que a gente tem que tomar em relação ao tempo para evitar algumas complicações. E esse período vai variar muito se vai amamentar ou não. Mas o que a gente orienta é em torno de 4 a 6 meses após a última amamentação, ou caso não consiga amamentar, de 4 a 6 meses após o parto. Então é um período que o corpo consegue recuperar as características pré-gestacional e aí sim a gente consegue realizar os procedimentos de uma maneira mais segura, diminuindo as chances de complicações. Agora, claro que, de preferência, que a mulher amamente, né? E quando a mulher amamenta, ela também tem uma chance de retorno ao corpo anterior muito maior, não é, doutor? Sem sombra de dúvidas. O que eu falo bastante com as minhas pacientes que têm essa ansiedade de resgatar aquele corpo o mais rápido possível, eu falo, aproveite seu filho, aproveite o seu pós-parto e aí melhore a relação com o seu bebê, com a sua família e depois, com tranquilidade, a gente consegue fazer todos os procedimentos. Perfeito. Eu me lembro que nas 2 gestações, né, eu amamentei muito, tinha bastante leite. E é impressionante que a gente começa a dar mamar, já morre de sede, a gente até tem um pouquinho de fome, mas o bebê mamando faz com que a gente emagreça rápido. A gente mama, tem aquela contração uterina, né? Então o corpo volta muito mais facilmente. É uma demanda Porque energética nem muito todo grande. mundo engorda tão pouquinho assim na gravidez, né? Exato. E é uma demanda energética muito grande para a produção de leite. Esse período, então, a amamentação, como você disse, ela ajuda muito nessa recuperação. E além de aumentar a relação com o filho, esse período vai de uma maneira mais fácil, você elimina bastante ansiedade de chegar ao resultado final, né?
Perfeito. Agora, o que que é Mummy Makeover? Esse nome é um nome bem comercial, né? Mas eu fico imaginando que existam limites também para isso. Porque uma cirurgia plástica reparadora, ela tem que ter uma certa segurança, principalmente se a gente está falando de uma paciente jovem, que acabou de ter bebê, que ainda é mãe, né? Então ela precisa estar muito bem amparada ali de segurança. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, é um termo que veio para representar um conjunto de cirurgias que tem como objetivo devolver o corpo da mãe que ela tinha antes de ter filho. Então, que envolve algumas cirurgias que são as que mais modificam durante a gestação. Então, no abdômen a gente tem a abdominoplastia, que podemos associar com a lipoaspiração, as modificações da mama em que a gente associa as cirurgias da mama, como a mastopexia, a mamoplastia, a cirurgia íntima, em que a gente consegue melhorar a região genital da paciente que tem essa modificação durante a gravidez. Então, são esses procedimentos, um conjunto desses procedimentos que a gente pode fazer juntos ou separados para resgatar esse corpo. Mas é seguro fazer tudo de uma vez só, doutor? Isso é muito avaliado individualmente. Cada paciente a gente avalia criteriosamente se a gente consegue ou não. O que eu sempre falo é que a segurança é a palavra mais importante para qualquer procedimento cirúrgico. E tudo aquilo que gera um risco à sua segurança ou que comprometa ela, a gente prefere separar. Mas é muito comum a gente fazer uma associação de todos esses procedimentos e uma orientação muito importante é que quanto mais próximo do peso ideal a paciente estiver, mais facilmente a gente consegue realizar todos os procedimentos juntos. Eu tenho uma visão conservadora, não sou contra a cirurgia plástica reparadora, muito pelo contrário, né, já fiz, acho interessante, acho que se te incomoda alguma coisa é importante fazer, mas eu fico pensando, eles crescem tão rápido, o momento do nosso bebê pequenininho voa, e eu digo isso porque eu tenho os meus adultos, mas tenho meus netos, né, é tão rapidinho, eu acho que a gente não pode correr o risco de perder essa troca. E uma cirurgia reparadora faz com que a gente fique ali um tempo meio que impossibilitada de agir, de cuidar, de abaixar, de pegar, não é verdade? É verdade. Esse período de reabilitação é um período que vai atrapalhar um pouco. Então, eu sempre digo, aproveite seu filho, aproveite a gestação, aproveite o pós-parto. E aí sim, quando você estiver tranquila e preparada para se dedicar a uma cirurgia, a gente faz. E é claro que uma rede de apoio, uma família que dê um suporte, um companheiro, um marido que ajude nesse momento é muito importante. Porque aí quando tem todo esse suporte, toda essa rede, tudo vai mais fácil. Perfeito. As meninas costumam ter muita ansiedade, né? Uma das coisas boas que a maturidade me trouxe foi a serenidade. Eu era uma menina muito ansiosa, mas depois a gente vê que tudo acontece no tempo certo, que a vida tem seu curso e que dá tempo de todas as coisas, né? Hoje, por exemplo, eu já penso muito. Eu quero fazer meu explante, né? Eu tenho prótese, mas eu tenho vontade de fazer meu explante, até porque já acho que vai ficar bom, vai ficar menorzinho e eu não vou precisar depois pôr de novo, tirar de novo, enfim, porque vai chegar uma hora que vai ter que tirar mesmo, né? Mas eu estou esperando, porque eu quero primeiro curtir meus netos, quero pegar muito no colo. Quando um médico fala para mim, se fizer o explante vai ter que ficar 2 meses sem pegar o seu neto no colo, eu falo, então ainda não está na hora. Como é que é a recuperação de um mummy makeover? Quanto tempo a paciente precisa ficar de repouso? Em média, o resultado final a gente atinge em torno de 3 meses. Então, a recuperação completa. Mas nesse período, existe fase de recuperação. E eu oriento que, em média, em torno de uns 25, 30 dias, a gente já começa a ter uma liberação para atividades mais intensas, como academia, aeróbico, 2 meses com musculação. Mas esse período mais crucial, mais importante de dedicação ao pós-operatório é em torno dos primeiros 25, 30 dias. Perfeito. A gente tem algumas imagens e eu falo assim para vocês também, que disse até na abertura, né? A nossa condição física, ela afeta muito a nossa condição emocional. E é claro que uma mulher com a autoestima lá embaixo, destruída, ela acaba tendo prejuízos também, inclusive como mãe, né? Porque ela não está se gostando. Quando a gente não se ama, a gente é um problema. Tem prejuízos na relação a dois, no casamento, enfim. Então, vale a pena a gente investir na gente.
não é? Sem dúvida. E aí, olha aqui o que que a gente observa. Me conta dessa paciente, porque é impressionante a mudança. O que que você fez nela? Essa é uma paciente típica do mom makeover que já tinha uma certa idade e que já tinha os filhos e com netos também, mas queria mudar o corpo porque se incomodava muito com essa questão da barriga, do excesso de gordura e da flacidez da mama. E é uma paciente extremamente regrada, extremamente qualificada para esse tipo de cirurgia. Fizemos todos os exames dela, ela estava bem preparada e a gente fez o típico mom makeover, que foi a cirurgia da lipoescultura, a abdominoplastia para tirar a flacidez da região abdominal e a mastopexia com prótese, que é a suspensão da mama e a colocação de um volume com implante mamário, porque ela sempre quis ter aquele colo mais desenhado, mais marcado. Ficou linda, né? Ficou perfeito. Parabéns, foi você quem fez. Foi. Trabalho lindo. Ficou muito bom. E aí, você vê que a paciente rejuvenesce, né? E fica muito mais feminina. A gente se sente mais sedutora até. Sem né? dúvida. Mais interessante para o marido. É outra história. Aqui, um dia antes da cirurgia, 30 dias após a cirurgia. Olha que diferença. Faz. Eu tenho a gratidão pelas minhas pacientes, que todas são muito regradas. E o resultado não depende só da minha cirurgia, mas depende do auxílio delas, num pós-operatório bem feito, de um cuidado. Essa é uma paciente que é bem regrada, treina muito, então ela vai ter um resultado que vai durar durante muitos anos e com qualidade como está agora na foto. Então hoje ela mantém, nós temos um tempo a mais e ela mantém o mesmo resultado e cada vez melhor por ter uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, então hábitos saudáveis de vida que vão ajudar e complementar o resultado final da cirurgia. É porque a verdade é o seguinte, somos mulheres, né? Então, eu tô falando com as mulheres aqui, a gente se entende bem. Se a gente tá lá com uma barriga que não sai, que é uma flacidez que está incomodando, a gente fica sem pique até de fazer uma ginástica, verdade seja dita. Você fala, eu treino, eu continuo com essa barriga aqui, porque é pele, né? Ou então, eu quase não como, mas eu ainda tô com essa pochete aqui. Então, quando dá a consertada necessária, muda tudo. É a mesma história das pessoas que têm muito flanco, né? Que aí tenta... Aqui, uma história de flanco, ó. Tenta, fica magra, mas ali fica aquela boinha em volta da cintura. Exato, se dedica, se alimenta bem, faz atividade física, hábitos saudáveis, mas aquele detalhe final que a gente só consegue com a cirurgia. Como você mesma disse, o excesso de pele, que a gente não consegue corrigir, apesar de todas essas medidas, mas que na cirurgia a gente consegue tirar e ajustar e dando um contorno mais bonito. Agora, doutor, quando a gente fala de abdominoplastia, a gente tem que lembrar que também quem faz abdominoplastia ganha uma cicatriz grande, Exato. né? Já existe alguma solução para a gente ter uma retração de pele sem fazer abdominoplastia? Existem algumas tecnologias que a gente utiliza durante uma lipoaspiração, em que a gente tira a gordura e passa essas tecnologias, utiliza nesse momento, que aumentam a retração de pele. Então, em algumas situações que a gente tem uma flacidez mais leve, a gente consegue sim evitar em algumas situações os cortes. E isso diminui essa chance de insatisfação com cicatriz. Mas nenhuma tecnologia vai substituir a retirada de pele. E aquela flacidez que, de maneira mais eficaz, vai ser retirada com o corte. Hoje, com as técnicas cirúrgicas e os fios, os materiais que a gente utiliza, a gente consegue, obviamente com a técnica individual de cada cirurgião, dar uma cicatriz muito bem posicionada e que evolua com qualidade. E as pacientes seguindo as nossas orientações, a gente tem grandes chances de ter uma cicatriz que vai ficar praticamente imperceptível, além de estar posicionada no local em que se consegue camuflar. Perfeito. Sempre que a paciente faz uma abdominoplastia, ela precisa refazer o umbigo? Uma abdominoplastia completa, sim, porque aquela pele que está sobre o umbigo, ela vai descer. Então, a gente tem que fazer um novo umbigo. E Essa paciente aqui fez? fez. Ficou bonitinho o umbigo dela, né? Ela tinha um umbigo triste, com a marca do piercing, e a gente fez a tração da pele, a pele ficou bem esticada, e a gente refez o umbigo. Muito bem. Vamos fazer assim? Eu tenho um monte de perguntas. Você também deve ter suas perguntas, né? E o doutor, segura aí um pouquinho. Claro. Responde já pra gente. 3 minutos e eu volto, tá bom? Vem cá. Você já mandou sua pergunta? A gente tem agora esse momento
que as nossas telespectadoras participam enviando as perguntas. Eu também sou perguntadeira, no meio da história também vou aproveitar para perguntar, tá bom? Mas a gente está conversando, para quem está ligando a televisão agora, com o Dr. Marco Polo, falando sobre o Mummy Makeover, que são as cirurgias pós-gestação. Aí a Carolina Lima já diz, qual é a idade limite para fazer abdominoplastia? Não existe uma idade que a gente determine que não pode mais fazer. O importante é ter condições pré-operatórias. Então, estar bem de saúde, seguir as orientações no pós-operatório. Mas a média que a gente sente uma restrição a partir dos 65, 70 anos, a gente já começa a ficar um pouco mais atento a isso. Mas mesmo assim é possível se fazer com essa idade também. Muito bom. Sabrina, quem tem problema de circulação nas pernas pode fazer uma makeover? Ouvi dizer que pode dar trombose. É um risco e para isso que antes da cirurgia a gente faz todo um estudo do histórico e de problemas que podem vir com a paciente e a gente consegue resolver esses problemas ou mesmo prevenir algumas complicações. Então, as pacientes, o cuidado de prevenção de trombose é um dos principais cuidados que a gente tem na cirurgia plástica para que a gente evite esse tipo de problema. A trombose ela pode acontecer em algumas situações, né? Cirurgias muito longas são arriscadas. Exato. Tempo cirúrgico longo aumenta a chance. Condições clínicas como varizes, fatores genéticos. Então, todos esses fatores podem aumentar a chance de trombose. Hoje, a gente tem tecnologias e cuidados que a gente reduz consideravelmente esse risco. Aquelas meias, aqueles equipamentos que fazem compressão. Medicações de pós-operatório para diminuir o risco de trombose, que a gente fala que são os anticoagulantes. Então, a gente faz essa profilaxia e o risco é muito baixo. Perfeito. Naquela época que uma modelo, dançarina até de um programa de televisão, ficou também estampada aí em todas as mídias, que ela foi fazer uma cirurgia no joelho e acabou tendo uma complicação. Aí falaram que foi porque ela fez uma lipoescultura, aproveitou uma gordura para colocar essa gordura em algum outro lugar. Isso é risco para trombose? Existem alguns riscos devido à própria cirurgia e às características do paciente. Foi um caso triste, claro, a gente se sensibiliza bastante com os familiares, com o colega médico também, mas uma fatalidade que pode acontecer e é inerente ao procedimento. Mas não só uma trombose da coagulação do sangue, mas também existem os riscos de enxerto de gordura e essa gordura causar uma embolia pela injeção da gordura. São também complicações difíceis de acontecer, mas que a gente sempre orienta aos nossos pacientes dos riscos. Eu falo que andar de avião é muito seguro e mais seguro que carro. E apesar de todos os cuidados, existem riscos que a gente não consegue controlar. Viver é arriscado, né, gente? Atravessar a rua é um risco. Todo mundo viu a gente aqui na porta da TV, no aniversário do programa, e passou um cara ali e roubou o celular da Sula Miranda. Isso ficou estampado aí em todos os noticiários. São riscos que a gente corre por estar vivo. Graças a Deus foi, só roubou o celular. Mas eu vi outro dia na televisão que roubou e matou. Quer dizer, a gente está vivendo, colocando a vida em risco o tempo todo. Por isso que a gente tem que estar bem sempre de coração, né? Exatamente. Aqui a Vanessa pergunta, olá, boa tarde. Posso engravidar após uma cirurgia corporal? Pode. A cirurgia não vai atrapalhar a sua gestação ou o desenvolvimento do seu bebê. Mas é o ideal que já se estabeleça antes a prole, os filhos, para depois pensar numa cirurgia. Porque a gente sabe que depois de uma cirurgia e a paciente engravidar, a gente vai perder o resultado, ou muito ou pouco, dependendo de como seja essa gravidez, essa evolução de ganho de peso. O ideal é sempre fazer após a definição dos filhos. Mas é possível sim engravidar depois de um procedimento cirúrgico desse. Aquela cirurgia que a pessoa amarra os músculos do abdômen, assim, depois não impossibilita que essa barriga cresça? Não, a musculatura é extensível, então ela vai ter essa capacidade de estender. Certo. Então tá joia. Ana Carolina pergunta, minha filha fuma e quer fazer cirurgia plástica. Quais os riscos do tabagismo para esse tipo de operação? Esse é um dos principais problemas que a gente consegue evitar. Então, assim, pressão alta, diabetes, são doenças que o paciente não tem culpa de ter, mas a gente consegue controlar com as medicações. Mas o tabagismo é uma responsabilidade de cada um. E o tabagismo é um dos fatores muito relacionados à embolia, à trombose,
a complicações pulmonares. Então, a suspensão do tabagismo antes da cirurgia, um período após o procedimento cirúrgico, é extremamente fundamental. Aí, ótima oportunidade para quem está querendo parar de fumar. Marca a cirurgia, para de fumar antes, para de fumar depois e não volta nunca mais. E aí vê também que o fumar é tão prejudicial que depois que faz a cirurgia se sente bem, não vai querer mais voltar. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Ana Carolina. Paula Mendes, umbigo triste é sinônimo de flacidez na barriga? Dá para corrigir isso na lipoaspiração ou, nesse caso, é recomendado a abdominoplastia? O umbigo triste é típico da flacidez de pele que está acima da cicatriz umbilical. Então, quando aquela pele está flácida, ela vai cair sobre o umbigo que é fixo. Então, é esse nome, o umbigo triste, que faz aquela dobrinha de pele. Em situações como a gente conversou, em que a sobra de pele é pequena, a lipoaspiração, com a utilização de tecnologias, vai ajudar na retração dessa pele e melhorar, evitando assim uma abdominoplastia. Mas quando a sobra de pele é moderada ou grande, só com a retirada de pele e com a realização da cirurgia da abdominoplastia. Existe, às vezes eu penso, a possibilidade de fazer uma cirurgia de pele, mas puxando para cima, porque, por exemplo, eu tenho minha prótese, então não dá mais para ver, mas tive que fazer 2 cortezinhos aqui embaixo do seio, que é imperceptível. Não podia puxar a pele e costurar nesse mesmo lugar? Tem esse tipo de cirurgia em que a gente tem a flacidez localizada nessa região, que a gente chama de abdominoplastia reversa. A gente faz o trajeto da pele reverso ao habitual da gravidade. Então a gente puxa a pele para cima e a gente joga a cicatriz no sulco da mama. É indicado para essas pacientes que têm flacidez apenas acima do umbigo e sabendo que essa cicatriz vai unir com a mama e até a lateral do tórax. Então, é um caso bem restrito. Como assim? Vai ficar grandona, é isso? Exatamente. Aí já não dá. Eu acho que seria ótimo se tivesse um milagrinho, não tem uma coisa assim imperceptível? A gente posiciona as cicatrizes em locais bem discretos e, como a gente havia falado, os cuidados com a técnica, com os materiais que a gente utiliza, ajudam muito a ter essa cicatriz bem discreta. Perfeito. Esses dias eu estava conversando com um amigo, aliás, aqui da Rede Vida, que estava interessado em fazer uma cirurgia de flancos, né? Que os homens também se incomodam e eles também estão se cuidando, eu acho isso bem interessante. E aí eu mesma disse, falei, olha, conversa com o médico, porque corre o risco de ficar flácido e aí vai te incomodar. Como é que seria para um homem? Ele teria que fazer também uma abdominoplastia? Apesar da pele do homem ter efeitos, por ser uma pele mais grossa e ter efeitos dos hormônios masculinos, da testosterona, e ter uma retração maior, em situações onde a sobra de pele é muito grande e eu esvaziar com uma lipoaspiração, vai ter como consequência uma sobra de pele. É como uma roupa. Se eu emagreço 1 ou 2 quilos, a minha roupa ainda eu consigo usar com qualidade. Mas se eu emagrecer 10, eu vou ter que ajustar essa roupa. Então, inclusive em homens, apesar da pele retrair mais, em algumas situações onde a sobra de pele é muito grande, a gente tem que cortar. E a tecnologia, que seria o Renúvio, né? A gente já mostrou aqui uma vez, inclusive num frango, e a gente vê que a pele retrai, muito interessante. Seria a solução ou não soluciona totalmente? Em sobras de pele de grande quantidade, é um atenuante, mas a única maneira que eu vou garantir que eu vou deixar essa pele esticada é com corte. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? É porque, na verdade, a tecnologia veio com o intuito de auxiliar e não unicamente resolver um problema. Então, em sobra de peles que a gente tem consideravelmente uma sobra de pele significativa, ela vai auxiliar, mas não resolve. E aí o homem teria que fazer também a mesma cicatriz que é em volta de praticamente todo o abdômen. A parte só da frente ou todo? Depende da sobra. Se essa sobra de pele se prolonga para as costas, há necessidade de a gente aumentar o corte também. Tá joia. Aqui, olha, existe a opção de ficar sem o dreno após a lipoaspiração? Minha mãe teve que colocar quando fez a cirurgia plástica dela e causava um certo desconforto ao olhar. Existem técnicas em que a gente não utiliza o dreno, mas em grandes lipoaspirações, onde a gente esvazia aquele espaço entre a pele e o músculo que ficou vazia, vai acumular líquido. E o dreno entra com o intuito de evitar esse acúmulo que gera dor, gera desconforto. Apesar de ser, como ela disse, um mal-estar ao olhar, ele tem uma função muito boa de evitar esse acúmulo, diminuindo o risco de dor, diminuindo a chance de infecções.
então diminuindo o risco de hematomas, então a gente consegue com ele melhorar esses problemas. Sabe que quando eu pus a minha prótese, eu fiquei com dreno durante um tempinho. Pra gente que tá usando, não é desconfortável. Pode ser esquisito de olhar, né? Mas não dói, nem não incomoda tanto, não. Minha filha tem 18 anos e está grávida do seu primeiro filho. Ela também poderia fazer uma Mami Makeover ou a recomendação são para mulheres mais maduras? Qualquer mulher, qualquer que teve filho e é mãe, pode entrar no grupo dessas cirurgias de makeover. A gente tem que observar, identificar as alterações e saber quais são as indicadas e o momento exato para cada uma, né? A gente não sabe se talvez ela queira ter mais filhos, então chegar no momento exato para que a gente consiga aquilo que a gente conversou de atingir um resultado, que esse resultado dure o máximo de tempo possível. Perfeito. Agora, gente, como mãe, eu vou falar uma coisa para vocês. Cirurgia, quem tem que querer fazer é a própria pessoa. Cuidado, mães. Cuidado com, às vezes, até um comentário, uma insinuação, uma sugestão para que uma filha, um filho faça algum tipo de cirurgia. Cirurgia é muito pessoal, né? Vai chegar a hora que a pessoa vai querer fazer a cirurgia. A gente tem que ter muita cautela para a gente não criar até um trauma. Ou então, vai que não fique bom, vai que deu alguma coisa de errado, você tem que lidar com uma culpa do tamanho de um bonde. Então, não faça isso. Deixa que se sua filha quiser fazer cirurgia, ela decide e faz. Tá certo, doutor? Exatamente. Cada uma tem que se avaliar o seu momento e a sua decisão. Muito bem. Olha, estou amando o nosso bate-papo. Meus parabéns pelo seu trabalho, muito bonito. Obrigado. Te agradeço aí a oportunidade. Ai, que lindo. É um prazer estar aqui com você. Eu é que agradeço, eu amei. Pra mim, Pra você. Gente, olha, não, mas olha que coisa mais, ai, que delicadeza. Ontem eu estava falando de médicos carinhosos, dedicados. Olha esse médico, gente. Ai, ainda vem com esse lírio que eu amo, que tem esse aroma todo especial. Que lindas. Eu ontem postei no meu Instagram que pra mim é assim, flor é como o amor. Tem que ser de verdade, né? E agora, então, terei flores lindas, frescas, de verdade, para alegrar o meu final de semana. Maravilhosas. Muito obrigada. Muito obrigada. Que linda escolha. E eu quero passar para você o contato do Dr. Marco Polo Rios, cirurgião plástico, especialista em lipo HD, em mamas, em Mami Makeover. Você viu trabalhos lindos ali. Se você estiver pensando em fazer uma cirurgia, procure um médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso significa que ele tem o título de especialização, que estudou muito para isso. Muito, né? Bastante. Pelo menos 9 anos. Pelo menos 9 anos. Pois é. E aí você entra lá no Instagram, Dr. Marco Polo Rios, e você vai ter muito mais informações. Dr. Marco Polo Rios, tá bom? Amei as flores. Vou pedir para levar pro meu camarim já e colocar na aguinha. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, Até a viu? próxima. E volte. Obrigado. Foi jóia nosso bate-papo. Bem esclarecedor, não é, gente?